Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu estou retirando aqui minha máscara, dá uma conferidinha aí no material para a nossa aula de hoje. Pessoal, chegamos ao mês de dezembro, o último mês do ano de 2020. Esse ano foi muito atípico, não é mesmo? Não tivemos a companhia de nossos colegas de sala, não enfrentamos a fila do lanche, nem mesmo ficamos na expectativa de chegar logo o horário de educação física. Ao contrário do que estávamos acostumados. Estivemos o tempo todo em casa, estudando através da televisão, celulares e computadores. Mas nem por isso vocês deixaram de lado o aprendizado. E isso é o mais importante. A partir de nossa aula de hoje, iremos revisitar alguns conteúdos que estudamos durante esse ano. E também iremos testar os nossos conhecimentos. Na aula de hoje, vamos revisar o conteúdo sobre o corpo humano e também sobre o sistema de numeração decimal. Então vamos começar nossa aula, porque conhecimento e informação nunca é demais. Durante nossas aulas, aprendemos sobre vários assuntos muito interessantes e que nos ajudarão ao longo de nossa trajetória escolar e também na vida. Um desses conhecimentos foi em relação ao corpo humano. Primeiro, entendemos que o corpo humano segue uma ordem de composição, que começa lá, células, tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, o organismo completo. Cada uma dessas estruturas consiste em uma organização até a formação de todo o nosso organismo. Vimos que todos os seres vivos são formados por células. Elas são geralmente cerca de 100 vezes menores que a cabeça de um alfinete. A célula é como se fosse o tijolo utilizado lá na construção da casa. É a parte básica dessa construção. As células são estruturas formadas por 3 partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Cada tipo de célula desempenha uma função no organismo. Nós também estudamos que os tecidos são estruturas formadas por um conjunto de células semelhantes, que atuam para desempenhar uma mesma função. Por exemplo, a pele é formada por tecidos, que têm por função proteger o nosso corpo. Os tecidos, pessoal, são encontrados isoladamente no nosso corpo. Estão sempre associados uns aos outros, formando assim os órgãos e sistemas. Basicamente, o corpo humano é formado por 4 tipos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Os tecidos, por sua vez, pessoal, formam os órgãos, que trabalham de forma conjunta para realizar uma função específica. O coração, por exemplo, apresenta tecido epitelial e principalmente muscular do tipo cardíaco. Dessa forma, diferentes órgãos podem estar interligados para desempenhar uma função ainda maior, formando assim os sistemas. Vimos que para que haja o funcionamento adequado do organismo, todos os nossos órgãos devem funcionar de maneira adequada. Sendo assim,
Todos os órgãos possuem importância, mas alguns apresentam função vital. Vamos ver então algum desses órgãos vitais aqui nessa imagem? Observem aqui, ó pessoal, nós temos o encéfalo, abaixo nós temos o pulmão, depois o coração, o fígado, o estômago, o rim, o intestino delgado e o intestino grosso. Todos são órgãos que compõem os sistemas do nosso organismo. Por fim, pessoal, vimos que o corpo humano é formado pelos sistemas circulatório, respiratório, digestório, excretor, urinário, reprodutor, dentre outros. E cada um desses sistemas envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Mas agora, que tal a gente fazer um quiz para testar os nossos conhecimentos sobre o corpo humano? Vamos lá, pessoal? A primeira pergunta é a seguinte: o corpo humano é uma máquina extremamente complexa, que pode ser estudada em diferentes níveis. Indique a sequência correta dos níveis de organização do corpo humano. Então vamos lá ver se vocês prestaram atenção. Primeiro nós temos células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que se organizam em sistemas, formando o grande organismo. Ou nós primeiros temos os tecidos, depois os órgãos, que formam as células, e essas, por consequência, se organizam para formar o sistema, formando o grande organismo. Então, o que vocês acham? É a opção A ou a opção B? Isso mesmo, a resposta correta é a opção A. Primeiro nós temos as células que formam os tecidos que formam os órgãos se organizam em sistemas e os sistemas formam o nosso grande organismo do corpo humano. Vamos ao 2. Desafio 2. O corpo humano é formado por uma grande quantidade de órgãos, cada um exercendo uma atividade específica. Qual é o nome do maior órgão do corpo humano? Nós falamos isso em aulas anteriores. Opção A, fígado. Opção B, a pele. Qual é o maior órgão? Muito bem, é a pele. Muito bem, pessoal. Vamos agora ao desafio 3. O corpo humano apresenta vários órgãos que estão interligados, formando sistemas. O esôfago é um órgão que faz parte de qual sistema? Letra A, do excretor. Letra B, digestório. Qual é a opção correta? O esôfago faz parte do sistema digestório. Muito bem. Agora, vamos a uma cruzadinha, tá certo? Então, pessoal, com essa cruzadinha sobre o corpo humano, vamos continuar testando o nosso conhecimento. Observem ali, para responder no campo 1. Sistema responsável por garantir a captura do oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico para o meio externo, com 12 letras. Qual é a opção, pessoal? Muito bem, é o sistema respiratório. Agora vamos ao 2. Esse sistema é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas,
fazendo com que seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Com 10 letras, qual é esse sistema, pessoal? Muito bem, o sistema digestório. Agora vamos ao 3. Formado pelo coração e vasos sanguíneos, é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo, também com 12 letras. Qual é esse sistema? O sistema circulatório, isso mesmo. Agora o 4. Esse sistema tem a função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células, no processo de metabolismo. Com 8 letras, qual é esse sistema? Isso mesmo, pessoal, o sistema excretor. E como todo ser vivo tem uma origem, o nosso sistema de numeração decimal também teve. Isso mesmo, nós falamos sobre a origem dos números. Vimos, pessoal, que lá na pré-história o homem desenvolveu uma forma de representar as quantidades, utilizando para isso pedrinhas. Posterior a isso, ele foi desenvolvendo desenhos para esta representação. Podemos ver, através da representação, os números que os antigos egípcios utilizavam. Olha só, esses eram as representações dos egípcios. Depois, nós tivemos as representações feitas pelos romanos e que até hoje são utilizadas por nós, que são os números romanos. E, finalmente, temos as representações que utilizamos, que é o sistema indo-arábico, pois foi criado pelos hindus e trazidos pelos árabes. Foi através dessa representação que foi criado o sistema de numeração decimal, que usamos, que é o nosso sistema de numeração, pois contamos em grupos de 10. Esse sistema de numeração apresenta algumas características. Por exemplo, ele utiliza apenas os algarismos indo-arábicos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para representar qualquer quantidade que nós queiramos. Cada 10 unidades de uma ordem forma uma ordem da unidade seguinte. Vocês lembram disso? Olha só, 10 unidades forma uma dezena, que é igual a 10. 10 dezenas forma uma centena, que é igual a 100. 10 centenas forma uma unidade de milhar, que é igual a 1000. Nós vimos também, pessoal, que os números expressam 4 importantes ideias, que irei exemplificar aqui para vocês. Primeiro, a ideia de contar, que é a quantificação de um número, por exemplo, o número de alunos de uma sala de aula, o número de pessoas presentes aí na sala da sua casa nesse momento. Essa é a ideia da contagem. Medir a altura dos alunos. Medir é qualquer medição que eu faço. A altura de um aluno, a distância entre eu e aquela mesa. Então, tudo que nós medimos está na ideia de medir, utilizando os números indo-arábicos. Outra coisa seria ordenar. Por exemplo, identificar os resultados finais de uma maratona. Ó, esse chegou em primeiro, esse chegou em segundo,
esse chegou em terceiro. E por último, pessoal, nós temos a ideia de codificação, que é codificar. Por exemplo, a identificação das pessoas pela sua identidade, pelo seu RG, o CPF das pessoas. Tudo isso é uma forma de codificar, ou seja, nós estamos identificando. Outra característica é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Isto é, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação do numeral. Observem aqui esses exemplos. Olha só, eu tenho o número 342. Então, o 2 se encontra na casa da unidade, o 4 na casa das dezenas e o 3 na casa das centenas. Automaticamente, o 2 vale 2, o 4 vale 40 e o 3 vale 300. Quando eu junto esses três valores, 300 mais 40 mais 2, eu tenho o número 342. Observem esse aqui, 777, são 3 7, mas eles não possuem o mesmo valor de acordo com a posição. O primeiro que está na unidade vale 7, o próximo que está na dezena vale 70 e o outro que está na centena vale 700. 700 mais 70 mais 7 forma o 777. E por último aqui, pessoal, nós temos aqui o número 23.586 e podemos verificar da mesma forma. O 6 na unidade vale 6, o 8 na dezena vale 80, o 5 na centena vale 500, o 3 na unidade de milhar vale 3.000 e o 2 na dezena de milhar vale 20.000. Então, somando 20.000 mais 3.000 mais 500 mais 80 mais 6, eu tenho o número 23.586. Mas não paramos por aqui, não. Olha só, nessa representação eu tenho lá 564. Que é formado por 5 centenas, 6 dezenas e 4 unidades, ou seja, 500 mais 60 mais 4. E o 325 é formado por quem, pessoal? 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. E aí nós temos 300 mais 20 mais 5. Isso daqui, pessoal, é muito importante a gente entender porque nós trabalhamos muito com composição e decomposição dos números. O número, quando está composto, é o 325. Quando eu decomponho esse número, ele é o 300 mais 20 mais 5. Um outro exemplo, olha só, o 0,27. Nós temos ali o quê? 2 dezenas e 7 unidades, ou seja, 20 mais 7. E o 480? Eu tenho o que ali? 4 centenas e 8 dezenas, ou seja, 400 mais 80. O sistema de numeração decimal também está dividido em classes, que por sua vez se divide em ordens. Então, pessoal, olha só. O nosso sistema de numeração, ele tem a classe das unidades simples, que é formado pelas ordens da unidade, da dezena e da centena. Nós temos a classe dos milhares, que é formado pela ordem das unidades de milhar, pela ordem das dezenas de milhar e pela ordem das centenas de milhar. E nós temos a classe dos milhões, que é formado pelas ordens de unidades de milhão,
dezenas de milhão e centenas de milhão. E isso vai progredindo. Por exemplo, depois que eu terminei a minha classe dos milhões, eu vou ter a minha classe dos bilhões, isso mesmo. Depois da classe dos bilhões, eu terei a classe dos trilhões. E isso vai aumentando sucessivamente, tá certo? Então, para que possamos entender, essa é a organização do nosso sistema. Lembrando que o ponto para separar as classes, eu sempre começo a contar da direita para a esquerda. Contei 3 números da direita para a esquerda, põe um pontinho. Mais 3 números da direita para a esquerda, outro pontinho. E é assim que nós separamos as classes quando estamos escrevendo algum número. Então, pessoal, para a gente não perder o foco, vamos testar nosso aprendizado com alguns desafios. Então, olha só, o primeiro desafio é esse aqui. Roberto desafiou Pedro a descobrir qual é o número cuja decomposição é 7 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 6 dezenas e 1 unidade. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Qual será o número que nós formamos usando essas ordens que estão expressas aqui? Se você falou 73.061, você está correto, porque nesse número ali nós conseguimos enxergar 7 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 6 dezenas e 1 unidade. Vamos a um outro desafio, pessoal? O desafio 2. Em uma gincana da escola, classe 10, as equipes deveriam recolher latinhas de alumínio. A equipe azul recolheu 8 sacos com 100 latinhas cada. E a equipe vermelha recolheu 6 sacos com 30 latinhas cada. Quantas latinhas foram recolhidas pelas duas equipes juntas? Prestem bastante atenção. Primeiro, nós teremos que definir qual foi a quantidade da equipe azul. Se foi 8 sacos, cada um com 100 latinhas, então eu tenho 8 vezes 100, que é igual a 800, isso mesmo. E a equipe vermelha recolheu 6 sacos e cada saco tinha 30 latinhas, ou seja, eu vou multiplicar 30 vezes 6, que vai dar quanto, pessoal? 180, isso mesmo. Agora eu terei que somar essas quantidades. 800 mais 180, nós teremos o resultado, qual opção ali? Isso mesmo, a opção A, 980. Vamos agora a um próximo desafio. Um garoto completou 1960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número, pessoal, ele é composto de 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades, ou 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. E isso é o que nós chamamos de decomposição do número. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. 1960 é composto por quais as ordens? Isso mesmo. Se você respondeu 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas, você está correto e está craque na composição e decomposição dos números. Vamos a esse aqui agora. A professora do João pediu para ele decompor um número. E ele fez da seguinte forma. Olha só o jeito que o João decompôs esse número. 4 vezes 1000 mais
3 vezes 10 mais 5 vezes 1. Qual foi o número pedido pela professora? Qual será que número é esse? E aí, pessoal, a gente vai compor esse número, vamos formar ele. 4 vezes 1.000 vai dar 4.000. 3 vezes 10 vai dar 30. 5 vezes 1 é 5. Então, eu vou somar 4.000 mais 30 mais 5, que vai formar qual opção, pessoal? Isso mesmo, 4.035. Agora, observem esse aqui. Esse aqui é o ábaco. Vocês já usaram o ábaco aí na escola? Ou você tem algum modelo de ábaco aí na sua casa? O ábaco, pessoal, foi uma calculadora muito utilizada em tempos passados, lá na Idade Antiga, né? O homem não tinha essas calculadoras, a tecnologia que ele tem hoje. Então, para isso, ele utilizava o ábaco para fazer os seus cálculos. E olha só, no ábaco abaixo, Cristina representou um número. Olha só, qual será esse número? Nós temos aqui unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Qual foi o número representado por ela? Foi 1.314 ou foi 10.314? Para isso, nós temos que observar ali, ó, quantas unidades que eu tenho? 4 unidades. Quantas dezenas? 1 dezena. Quantas centenas? 3 centenas. Quantas unidades de milhar? Nenhuma unidade de milhar. Quantas dezenas de milhar? 1 dezena de milhar. Então, eu vou somar 10.000 mais 300 mais 10 mais 4, que vai formar qual número, pessoal? Isso mesmo, 10.314. E, pessoal, com esses desafios, chegamos ao final de mais uma aula, onde fizemos algumas revisões e também testamos os nossos conhecimentos. Então, agora não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias, faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.